tema que nós estamos nessa campanha é Apocalipse capítulo 22, versículo de número 7. Mas abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 19, versículo de número 26, que diz assim: contudo, a mulher de Ló olhou para trás e imediatamente transformou numa estátua de sal. Pode colocar o tema da campanha, por favor? E o Espírito e a noiva proclamam: vem, e todo aquele que ouvir, responda: vem. Quem sentir sede, venha, e todos quantos desejarem, venham e recebam de graça a água da vida. Coloca agora, por favor, 22, 7. Glória a Deus. E eis que venho em breve, bem-aventurado aquele que atende às palavras da profecia deste livro. Pode segurar aí, por favor. Queridos amados irmãos, quando nós olhamos o livro de Apocalipse, o livro das revelações, para muitos é motivo de medo, para muitos é assustador, mas para aqueles que ouvem, obedece a palavra de Deus, é motivo de alegria, é motivo de esperança. Bem sabemos que o livro de Apocalipse ele é meio que complicado de entender, porque é um livro simbólico, cheio de figuras, de números, e muitos deixam de ler este livro. Muitos não conseguem compreender este livro, mas o livro de Apocalipse, o livro das revelações, as revelações não estão somente no livro de Apocalipse. Se nós atentarmos ao livro de Daniel, Zacarias, se nós atentarmos o livro do profeta Isaías, se nós atentarmos aos evangelhos, se nós atentarmos às cartas de Paulo, tudo está ligado ao livro de Apocalipse. Você não tem motivo algum para deixar de ler, de entender as profecias que estão dentro deste livro sagrado. Se você não consegue ler, entender, compreender o livro de Apocalipse, tem outros livros dentro da Bíblia que vai nos ensinar, que vai te direcionar, que vai te dar um entendimento através da tua leitura, através da tua meditação e através do Espírito Santo. Todavia, eu pedi para segurar o texto, Apocalipse capítulo 22, versículo de número 7, pois esse versículo, a primeira coisa que ele relata é sobre o tempo, que vai dizer: eis que venho em breve, ou seja, eu venho sem demora, e isso está relacionado a um tempo, não a um tempo de um homem, mas um tempo de Deus. Para nós vivemos um tempo cronológico, a qual fala de hora,
fala de minutos, fala de segundos, fala do calendário. É o tempo do homem, é o tempo que nós vivemos, o tempo cronológico. Mas existe um outro tempo, que é o tempo cronos, que é o tempo de Deus. Não é o nosso tempo, não é o nosso tempo, não é na nossa hora, não é no nosso dia, não é no nosso mês, não é no nosso ano, não. É no tempo de Deus, é o tempo cronos. Muitos têm parado no meio da caminhada cristã, muitos têm se decepcionado, muitos têm se desistido, muitos têm parado. Por quê? Porque ao invés de viver o tempo de Deus, tem vivido o tempo do homem. O tempo do homem é falho, o tempo do homem é errâneo, mas o tempo de Deus, ele é fiel. É por isso que a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3, versículo de número 1, que há um tempo determinado para todas as coisas. Não é no meu tempo, não é no seu tempo, e sim naquele que criou, o dono do tempo. Quando nós confiamos em Deus, aleluia, nós confiamos no tempo dele, porque o tempo dele é perfeito. Se Jesus não chegou, não é no seu tempo, não é no meu tempo. Jesus, ele vai chegar na hora certa, no momento certo, no tempo daquele que criou o tempo. Vai chegar no tempo de Deus. Você crendo ou não, você esperando ou não, você perseverando ou não, Jesus, ele vai voltar. Pastor, a minha avó, o meu avô já dizia que Jesus ia voltar e até hoje não voltou. Pastor, desde quando eu aceitei Jesus na minha vida, eu tenho ouvido falar da volta de Jesus e até hoje ele não voltou. Mas Jesus, ele diz algo muito profundo. Ele diz algo muito profundo, ele diz assim: bem-aventurado, confirma a palavra, bem-aventurado aquele que ouve e pratica a palavra de Deus. A bem-aventurança, para quem não sabe, é 1000 vezes feliz. Ele está dizendo, é 1000 vezes feliz aquele que ouve, aquele que guarda, aquele que pratica a palavra de Deus. E somente espera por Jesus aquele que ouve e guarda a palavra de Deus, pratica a palavra de Deus, confia na palavra de Deus, obedece à palavra de Deus, vive a palavra de Deus. Não tem como eu e você esperar por Jesus, confiar em Jesus, andar com Jesus, se eu e você não confiamos, não obedecemos, não vivemos a bendita palavra de Deus. E eis que venho em breve. Bem-aventurado aquele que atende às palavras, é aquele que obedece, é aquele que vive, é aquele que pratica, é aquele que exerce, é aquele que coloca todos os dias. Quem espera por Jesus todos os dias, coloca em prática. Todos os dias vive, todos os dias exerce, todos os dias pratica, todos os dias 24/48 medita na lei do Senhor. Só que nós estamos vivendo um tempo, e Paulo já dizia na carta de Romanos capítulo 13, versículo de número 11, Paulo já dizia e diz para nós nessa manhã, pois a palavra de Deus, eu gosto de ministrar a palavra de Deus trazendo para os dias atuais. Esse é o sentido da palavra. Nós temos que pregar a palavra hoje, pastor Paulo, nos dias que nós estamos vivendo. E Paulo já dizia lá em Romanos capítulo 8, capítulo 13, versículo 11, já dizia assim: reconheça o tempo e desperta, tu que dormes. Aleluia,
Oh glória, reconheça o quê? Reconheça o tempo que eu e você nós estamos vivendo. Paulo está dizendo, reconheça o tempo e desperta tu que dormes. O que é tu que dormes? São pessoas que sabem o que está acontecendo, mas finge que nada está acontecendo, ou seja, está sendo negligente. É tempo de despertar, é tempo de reconhecer o tempo que nós estamos vivendo. Eu pergunto para você nesta manhã, qual é o tempo que você está vivendo? Qual é o tempo que você está vivendo? É o tempo do homem ou é o tempo de Deus? É o tempo do homem ou é o tempo que a palavra de Deus está dizendo que Jesus vai voltar em breve? Desperta, desperta, desperta tu que dormes, desperta tu que dormes. Sabe por que o jovem Eutico caiu de cima da janela? Estava dentro do culto, a mensagem estava sendo pregada, mas por algum momento ele saiu do seu assento e foi sentar do lado da janela. Aleluia! Tem muita gente que está como o jovem Eutico de Atos dos Apóstolos, está dentro da igreja, a palavra está sendo pregada, mas está sentado do lado da janela. Quem está sentado do lado da janela, o pensamento não está dentro do culto, o pensamento não está na palavra, os olhos não estão olhando, olhos espirituais não estão para a palavra. Quem está sentado do lado da janela está sendo distraído e atraído. Essa estratégia que Satanás tem colocado no meio da igreja, coloca a pessoa dentro da igreja, mas a visão, o pensamento, o desejo, a vontade não é de ouvir, não é de alimentar, não é de viver, não é de aprender da palavra de Deus, mas sim está com a mente distraída lá fora. Tem muita gente distraída, tem muita gente atraída. E aquele jovem dentro de um culto, aproximadamente havia 300 pessoas dentro daquele culto. A Bíblia é clara em dizer que o lugar era iluminado. E me dá o direito de dizer, pastor Paulo, através da palavra, se o lugar era iluminado, é porque com certeza havia a presença de Deus. Assim como está aqui nesta manhã, eu estou sentindo uma graça, eu estou sentindo o poder de Deus. Então não deixa as distrações, não deixa as atrações impedir de você alimentar da bendita palavra de Deus. Uma palavra que cura, uma palavra que abençoa, uma palavra que liberta, uma palavra que transforma, uma palavra que restaura, uma palavra que purifica, uma palavra que renova, uma palavra que abençoa, uma palavra que vai te levar para morar na morada celestial, uma palavra de salvação para a tua vida e para a tua família também. Não deixe as atrações aí fora, não deixe as distrações, não deixe as atrações, não deixe as distrações fazer você perder o teu foco em Jesus. Está na igreja, está na igreja, mas não está no culto. É muito fácil vir para a igreja. Eu quero ver se está dentro do culto. Você está fazendo um culto racional. Está dentro da igreja, mas o pensamento está lá fora. O desejo de acabar o culto, não vê a hora. Vem para a igreja, mas vem para cultuar a Deus. Vem para a igreja, mas vem para adorar a Deus. Pois a Bíblia mesmo diz que Deus está à procura. À procura de quem? À procura de quem fica olhando para o lado. À procura de quem fica olhando para a roupa do irmão, da irmã. À procura de quem fica olhando para o cabelo. Fica olhando, não. Para com esse negócio. Deus está à procura. É dos verdadeiros adoradores.
aqueles que adoram em espírito e em verdade. Se a Bíblia está dizendo, se Deus está procurando os verdadeiros adoradores, é porque também dentro da igreja existem os falsos. Acabou glória? Ou foi porque o som parou? Deus, ele está à procura dos verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Adora na alegria, mas também adora na tristeza. Adora na fartura, mas adora também na escassez. Adora na abundância, mas adora na miséria. Adora na saúde, mas também adora na enfermidade. Deus está à procura de uma igreja que adora. Deus está à procura de uma igreja que adora em sinceridade. É por isso que a Bíblia diz: buscar o Senhor, sabe de que maneira? É de todo o vosso coração. Já lá em Filipenses, a Bíblia já dizia que muitos procuram, muitos buscam os seus próprios interesses. Não é errado você passar por estas portas e vir buscar pela tua família, buscar pela tua casa, buscar pelo teu trabalho, buscar pelos teus filhos, buscar pelo teu casamento, não buscar pelo teu vizinho. Não é errado você vir buscar pelos teus sonhos, pelos teus projetos, mas a Bíblia é clara em dizer que a Bíblia diz que muitos buscam os seus próprios interesses, mas menos os interesses de Cristo Jesus. Nesta manhã, você sabe por que você passou por essas portas? Nesta manhã, você sabe qual foi a intenção de ter saído da tua casa, de repente do teu conforto dentro da tua casa, e estar aqui nesta manhã? Eu peço que não seja por causa do pregador, porque o pregador não tem nada, eu não tenho nada para te oferecer. Mas se você passar por estas portas e vir aqui por causa de Jesus, Jesus tem pão, Jesus tem água, Jesus tem maná, Jesus tem providência, Jesus tem milagre, Jesus tem e Jesus tem. Não tenho nada. Nós precisamos ser uma igreja que vem buscar mais de Jesus. O mundo precisa mais de Jesus. O mundo precisa aprender mais com Jesus. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que ser, aleluias, luz neste mundo. Ou seja, nós temos que ser uma influência e não influenciado. Mas ao invés de sermos influência, sermos luz, as distrações têm nos influenciado. Você não foi feito para ser influenciado. Você foi feito, foi chamado, foi escolhido, foi gerado para ser influência na vida da sua família, ser influência na sua casa, ser influência no seu trabalho, ser influência no seu ministério. Aonde você colocar as plantas dos pés, seja luz, seja influência, e não deixa nada do lado de fora te influenciar. O que tem de crente dentro da igreja, mas sendo influenciado pelo mundo. É por isso que a Bíblia ainda diz que nós temos que ser o sal da terra. O sal, aleluia, dá prazer, dá desejo, dá gosto nos alimentos, dá sabor. Nós temos que ser o sal, dá sabor na vida daqueles que já não tem mais sabor, já não tem mais alegria, já não tem mais prazer. Seja um sal na vida das pessoas. E o que mais? O sal, aleluia. Se você ingerir alguma coisinha salgadinha, qual vai ser a primeira sensação? A primeira sensação é querer tomar água. É de querer tomar água. E pega o raciocínio, pega a visão. Ah, pastor, o que o senhor quer dizer? Seja sal. Seja sal. Seja sal.
seja sal na sua casa, seja sal na sua família, seja sal no seu trabalho, seja sal na sua rua, na sua vizinhança. Que sal é esse, pastor, que o Senhor está falando? É o sal que faz as pessoas sentirem sede. Sede do quê? Sede de beber água? Não, vai dando glória, é o poder de Deus nesta manhã. Uricolefai, oh meu Deus, é sede, é sede, é sede, é sede, é sede de ouvir a bendita palavra de Deus. Seja sal, faz as pessoas sentirem sede da bendita palavra de Jesus. Abra, por favor, coloca no telão, por favor, Lucas capítulo 17, versículo de número 32. Repita após mim: lembrai-vos da esposa de Ló. Aleluias. Esta é uma ordem que Jesus está nos dando nesta manhã. Lembrai-vos da esposa de Ló. Pode voltar aonde nós estávamos agora, em Gênesis 19, versículo de número 26. Não perca o raciocínio da palavra nesta manhã. Isso. Esta é uma ordenância que Jesus, em Lucas, anunciando a sua vinda, Jesus, ele libera esta palavra. Jesus, ele nos dá uma ordem. E ordem de Jesus não pode ser quebrada. Tem muita gente quebrando as ordens de Jesus. E é por isso que tem se dado mal. Para de desobedecer Jesus. E começa a dar mais ouvido para aquilo que Jesus fala, diz, manda. E Ele está mandando nesta manhã lembrar. Lembrai-vos da mulher de Ló. Nós vamos dar uma navegada em Gênesis capítulo 19. Bem sabemos, havia duas cidades, Sodoma e Gomorra. E se nós atentarmos o texto, o cheiro do pecado, a depravação, a loucura que havia naquelas duas cidades, a falta de temor, a falta de amor, a falta de respeito, a falta de ética, a falta de moral, tudo isso estava acontecendo em Sodoma e Gomorra. Todavia, esse cheiro, esse mau cheiro, chega diante das narinas de Deus. O cheiro do pecado, o cheiro da criminalidade, o cheiro da prostituição, o cheiro da maldade, o cheiro da discórdia, o cheiro da falta de respeito, a tamanha ignorância. Chega tudo isso diante das narinas de Deus. A Bíblia vai dizer que havia 2 anjos na casa de Abraão. Todos nós sabemos a história, que Deus libera uma palavra para Abraão. Abraão, sai da sua casa, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei.
Há momentos que nós temos que sair de certos lugares. Há momentos que nós precisamos sair de certos ambientes. Há momentos que nós precisamos sair do meio de certas pessoas. Não falo isso com ignorância, mas para que nós podamos viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E Abraão, ele sai, obedece à direção de Deus e leva consigo o teu sobrinho Ló. E nós olhamos no capítulo 13, se não me falha a memória, que o rebanho de ambos cresce, se multiplica, e há uma contenda entre os pastores de Ló e de Abraão. Abraão então vai dizer para Ló: Ló, vejo que é uma contenda entre os nossos pastores. Se você for para lá, Ló, eu irei para cá. Ló, mas se você for para cá, eu irei para lá. Abraão estava dando o direito de escolha para Ló. Para Ló seguir para onde ele queria. Se era para lá ou se era para cá. Qual a aplicação? Deus também nos dá o direito de escolha. Deus também nos dá um livre-arbítrio para tomarmos as nossas escolhas. Eu sempre digo que toda ação tem uma reação, e toda reação tem uma consequência. Oh, aleluias! Seja ela boa ou seja ela ruim, aquilo que eu e você plantar no tempo, não no meu tempo, não no tempo do pastor, não no tempo do irmão, não no tempo do vizinho, não no tempo do governo, não, aquilo que eu e você plantar no tempo determinado, no tempo estabelecido por Deus, aquilo que eu e você plantarmos, nós vamos colher, seja bom ou seja ruim. Se não está gostando nesta manhã daquilo que você está plantando, começa a mudar aquilo que você está colhendo. Abraão deu direito de escolha para Ló, e Ló então vai escolher as campinas verdejantes, os pastos verdejantes, aonde havia água. Todavia me dá o direito, eu fico pensando, aleluias, Ló dizendo assim: eu vou para as campinas, um lugar bonito, atrativo, tem água. Agora Abraão vai para esse deserto, vai passar fome, vai se empobrecer. É aí que Ló, aleluias, quebrou a cara, porque Ló foi com os olhos carnais e não com os olhos espirituais. Nós precisamos andar não por aquilo que vemos, mas andar com os olhos da fé. Eu não ando por aquilo que eu vejo, mas eu olho por aquilo que eu não vejo. Isto é a fé, o firme fundamento das coisas, daquilo que não se pode ver. Mas a Bíblia é clara em nos dizer que a fé, ela vem, não é pelo meu dinheiro, não é pela minha casa, não é pela minha família, não é pelo meu trabalho. A fé não vem pelas circunstâncias que eu vivo, pelas circunstâncias do governo, não. A fé, ela vem somente pela bendita palavra de Deus. E a Bíblia ainda vai dizer, aleluias, que sem fé é impossível agradar a Deus. Agradar a Deus. Agradar a Deus. Agradar a Deus não é a tua condição, não é o teu nome, não é. O que agrada a Deus é a fé, é a fé que nós temos em Cristo Jesus. É por isso que a Bíblia diz: olhai, aleluias, olhai para quem? Para Jesus, o autor consumador da nossa fé. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Olha para Jesus. Ló então está em Sodoma e Gomorra.
Eu dei algumas qualidades agora há pouco, de como era o ambiente, como era o cenário. Se nós atentarmos, os tempos que nós estamos vivendo, está igual ou pior que Sodoma e Gomorra. E foi para lá que Ló, sem sabedoria, sem discernimento, sem visão espiritual, é para onde ele foi, para conjunto com a sua família. Mas se nós atentarmos o texto, como eu disse, havia 2 anjos na casa de Abraão. E esses 2 anjos, por ordem divina, vai dizer para Abraão: nós vamos até Sodoma e Gomorra, e a ordem é para destruir tudo. Isso entristece Abraão, porque havia o seu sobrinho, havia um parente, havia um conhecido. Isso nos entristece também. Isso também nos coloca para baixo. Abraão tinha Ló e a sua família em Sodoma e Gomorra. E o sentimento de Abraão era de tristeza, era de medo, era de preocupação. Assim me dá o direito de pensar, porque eu pensaria e agiria também dessa forma. E eu acho que você também, quanto a alguém que você ama, quanto a alguém que você se preocupa, não é diferente. Eu tenho certeza, aleluias, que você está aqui nesta manhã, mas de repente você gostaria que alguém da tua família, o teu filho, a tua filha, o teu esposo, a tua esposa, o seu vizinho, alguém do seu trabalho, alguma pessoa que você ama, você gostaria que estivesse até aqui. A Paulo, aleluias, ele me ensinou algo muito grande. Paulo, na sua caminhada, há um momento, pastor Paulo, que Paulo, apóstolo Paulo, ele tinha o desejo logo de subir para a glória. É claro, tanta luta, tanta perseguição, tanta prova, né? Paulo tinha esse desejo, mas Paulo não tinha um desejo, aleluias, somente esse desejo de pensar em si próprio, de querer subir para ter paz, e para um lugar que não tem choro, para um lugar que não tem dor, não tem sofrimento, não tem perseguição, não tem inveja, não tem calúnia, não tem mentira. Esse lugar Paulo tinha o desejo, e esse lugar já está preparado para mim e para você. Mas deixa eu dizer, Paulo mesmo com esse sentimento, ele se preocupava com aqueles que ainda não tinham sido convertidos. Vou falar baixinho. Não pensa só em você, não. Vou repetir, não pensa só em você, não. Tem mais pessoas. Aí eu vim para a igreja, já aceitei Jesus, e eu não estou nem aí. Isso não é crente. Não, da mesma forma que você veio, vai atrás ainda daquele seu id. Pregar a palavra de Deus em cima do altar é muito fácil. Pregar a palavra de Deus com o microfone na mão é muito fácil. Pregar a palavra de Deus tendo pessoas para te ouvir é muito fácil. Pregar a palavra de Deus tendo um sonoplasta ajudando o pregador é muito fácil. Mas eu quero ver você pregar a palavra do lado de fora. Lembra de Jesus? Jesus, depois de sair do deserto, Jesus não subiu para Jerusalém. Jesus desceu para a Galileia, para um povo sofrido, um povo miserável, um povo que não tinha perspectiva de vida nenhuma, não tinha sonhos, não tinha projetos, era um povo rejeitado, um povo desprezado pela sociedade. E foi para lá que Jesus foi pregar. Antes de Jesus subir para Jerusalém, antes de Jesus ir para o templo, Jesus pregou na Galileia. Tem uma Galileia ali te esperando, tem uma Galileia ali te esperando, tem uma Galileia ali te esperando, tem uma Galileia ali te esperando. Vai pregar também na Galileia, vai pregar também na Galileia.
Galileia, tem pregador, pastor Paulo, que fica escolhendo o dia de culto para vir pregar, fica escolhendo o dia da semana para pregar, fica escolhendo, aleluia, igreja para pregar, prega na segunda, prega na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, aonde Deus abrir a porta, vai pregar o evangelho. Só querem pregar com o microfone na mão. Aleluia. Os dois anjos estão agora em Sodoma e Gomorra, na entrada da cidade. Todavia Abraão chega diante do Senhor e vai suplicar: Senhor, mas se tiver 50, o Senhor poupa esses 50. Aí Deus fala para Abraão assim: se tiver 50, Abraão, por amor dos 50, eu vou poupar. Não tinha 50. Aí mais uma vez, Abraão chega diante do Senhor e diz: Senhor, mas se tiver 40, o Senhor poupa os 40. Aí Deus responde: Abraão, se tiver 40, por amor dos 40, eu poupo a vida deles. Não tinha 40, pastor Paulo. A Bíblia diz, mais uma vez, Abraão chega diante de Deus: Senhor, se tiver 30, Abraão, se tiver 30, por amor dos 30, eu poupo a vida deles. Abraão, Senhor, se tiver 20, Abraão, deixa eu te dizer uma coisa, Abraão, se tiver 20, por amor dos 20, eu poupo a vida deles. Abraão diz: Senhor, por favor, mas se tiver 10, Deus fala para Abraão: Abraão, se tiver apenas 10, por amor dos 10, eu poupo a vida deles. E sabe o que aconteceu? Não tinha, o negócio estava feio em Sodoma e Gomorra, não tinha, a coisa estava feia em Sodoma e Gomorra. E a ordem era para destruir. Ló encontra com os dois anjos. Preste atenção. Preste atenção. Sabe quem vai vir buscar os escolhidos? Os anjos. Os anjos. Pode colocar Apocalipse 22, versículo de número 6. Também os anjos. Preste atenção. Quem? Então o anjo afirmou essas palavras. O anjo. Se nós atentarmos a outros textos, os anjos. E agora quem está aqui em Sodoma e Gomorra? Também os anjos. Os anjos cuidam de você. Os anjos guardam você. Sabe por que você está aqui? Os anjos têm guardado você. É por isso que você está aqui. Os anjos agora estão em Sodoma e Gomorra. Deixa eu correr para não tomar tempo. Os anjos estão em Sodoma e Gomorra. E imediatamente Ló leva os anjos para dentro da sua casa. Por quê? Porque o lugar era terrível. A criminalidade lá, a maldade lá era terrível. Só que o texto vai dizer que daqui a pouco chega uns endemoniados na porta da casa de Ló, batendo na porta de Ló, pedindo para que Ló colocasse os anjos para fora. Para quê? Para que eles pudessem ter relações com os anjos. É o texto. Depois você chega na sua casa e lê Gênesis 19. Batem na porta da casa de Ló, pedindo para Ló, aleluias, colocar os anjos para fora, para que eles pudessem, aleluias, ter intimidade, relações com os anjos. E Ló então sai para fora e intercede pelos anjos. E Ló vai dizer assim: não, eu vou doar, eu vou dar as minhas filhas para vocês. Eu vou dar as minhas filhas para vocês. Qual é essa atitude de Ló? Porque Ló já estava acostumado. Ló já estava habitado em Sodoma, em Gomorra. A atitude de Ló simboliza aquele que já está acostumado
com as práticas do mundo. Foi por isso, pastor Paulo, que ele ofereceu as tuas 2 filhas. É o crente que toma decisões paupadas nas coisas do mundo. É crente que toma decisões paupadas nas práticas do mundo. Deixa eu dizer algo para você nesta manhã. Antes de você tomar alguma decisão na sua vida, antes de você fazer alguma escolha na sua vida, não toma decisões por aquilo que você vê, por aquilo que você ouve. Não toma decisões de qualquer um. Não, antes de você tomar alguma decisão na sua vida, começa a tomar decisões que estejam paupadas na bendita palavra de Deus. Para de ficar quebrando a cara, para de ficar ouvindo qualquer coisa, para de ficar tomando decisões que não estão paupadas dentro da palavra de Deus, e começa a tomar as suas decisões, as suas escolhas, os seus pensamentos, e tem que estar paupados na palavra de Deus. Sabe por quê? Tem crente perdendo guerra, perdendo batalha, porque está fazendo o oposto de Davi. Sabe por que Davi, aleluia, não perdia uma batalha? Porque antes dele ir para uma batalha, ele consultava o Senhor. E a Bíblia imediatamente diz que os anjos colocam Ló para dentro da sua casa, sai para fora e cega aqueles endemoniados que estavam na beira da sua porta. Então Ló está recebendo anjos dentro da sua casa. Deixa eu liberar uma palavra. Os anjos entram e saem na sua casa. Tem casa que é castra de demônio, mas na minha casa, eu estou profetizando, tem casa que tem castra de demônios, mas na minha casa e na sua casa, os anjos entram, os anjos saem, os anjos estão em volta da tua mesa, os anjos estão em volta da sua casa, mas tem casa que é castra de demônio e só expulsa com jejum e oração. Agora olha para cá. A ordem era para destruir. E aí os anjos chegam diante de Ló e dizem assim: Ló, nós vamos destruir tudo. A ordem é para destruir tudo. É para destruir tudo. Vai à procura dos seus, vai à procura dos seus parentes. Estou conjecturando, mas está dentro do texto. Vai atrás dos seus parentes, dos seus familiares, porque amanhã nós vamos destruir tudo. Aleluias. E a Bíblia é clara em dizer que Ló obedeceu a ordem dos anjos. Ló obedeceu às ordens dos anjos. E a Bíblia vai dizer assim, que Ló então chega diante, aleluias, dos seus genros. E quando Ló chega diante dos anjos, chega diante dos seus genros, e a Bíblia é clara em dizer, pode colocar lá, em Gênesis 19:14. Gênesis 19:14. Ló então leva a palavra para o seu genro. E a ordem era: vamos sair daqui que amanhã vai destruir tudo, não vai ter mais nada, não vai existir mais nada. Mas olha o que o texto diz. Então saiu Ló e falou para os seus genros, aos que haviam de tomar suas filhas, e disse: olha aqui que Ló está dizendo para os seus genros: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. E sabe qual foi a atitude, o comportamento dos seus genros? A Bíblia vai dizer que eles zombaram, desprezaram, brincaram com a palavra, acharam que era brincadeira. O negócio é sério. Mas o que tem de crente brincando dentro da igreja? Brincando de dar glória, brincando de dar aleluia, brincando de tomar ceia, brincando de ser crente, brincando com a palavra de Deus. O que tem de crente zombando, brincando de falar em línguas estranhas. O que tem de crente sendo crente dentro da igreja e não sendo crente fora da igreja.
é crente dentro da igreja, mas está no Facebook de biquíni. É crente dentro da igreja, mas está só de sunga no Facebook. Ei, deixa eu dizer, as coisas de Deus é com ordem e decência. A palavra está sendo séria, a palavra é verdadeira, a palavra ela é fiel. O mesmo Deus que é justiça, que é amor, também é justiça. Para de ficar levando a palavra de Deus na brincadeira, para de ficar levando a palavra na brincadeira. É gente brincando de ser pastor, é gente brincando de ser pregador. A Bíblia é clara em dizer, aleluias, aleluias, não erreis. Paulo vai dizer, não erreis, 2 pontos. Com Deus não se brinca, com Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele vai ceifar. Deixa eu dizer, tem muita gente brincando, mas Deus não existe nada que está encoberto diante dos olhos de Deus, pois ele sabe no Salmo de número 139, ele sabe do seu levantar, ele sabe do seu deitar, ele sabe do seu sentar, ele sabe do seu caminhar, ele sabe, antes de eu e você abrir a própria boca, ele sabe o que eu e você nós vamos falar. Então para de brincar com a bendita palavra de Deus. Eles zombaram. E eles zombaram. O que me chama a atenção, quando Jesus voltar, não é quem está na cachaça, como eu tive um dia. Não é quem está nas drogas, como eu tive um dia. Não é como, aleluias, quem está na prostituição, como eu tive um dia. Não, o que me chama a atenção quando Jesus voltar, é a classe de pessoas que estão dentro da igreja e vai ficar e não vai ouvir o último som da trombeta. Orecalabaceia, vai continuar brincando, vai continuar levando a vida a la volter, falando em francês, ou seja, de qualquer jeito, vai ficar brincando. A Bíblia é clara em dizer que em breve eu venho, bem-aventurados aqueles que guardam a palavra do livro dessa profecia. Vai ficar brincando, vai ficar brincando. A primeira classe que vai ficar é aquele que está zombando, aquele que está brincando com Deus. Pode brincar com o capeta, pode brincar com o Satanás, mas não brinca com Deus não, porque se Deus te pegar, você vai ficar. Para com a brincadeira. A ordem era para destruir tudo. Saia daqui nesta manhã mais crente. Saia daqui mais avivado. Saia daqui mais cheio de esperança. Tira os altares. Tira os altares que te atrapalha na presença de Deus. Se é mentira, para de mentir. Se é fofoca, para de fofocar. Tira os altares. Eu não sei quais os altares que você precisa tirar. Tira a idolatria. Faz como Acaz, tirou os altares, aboliu a idolatria no meio do povo, e o povo voltou a buscar a Deus e voltou a buscar a sua palavra. Assim diz no livro de 2 Crônicas, capítulo 14, porque Asa fez o que era bom e reto diante dos olhos de Deus, e Deus deu paz para Asa e para todo o reinado de Judá. Deixa eu dizer para você nessa noite, se tem algo tirando a tua paz, é porque você está ausente de Deus, porque a Bíblia diz, é muito bem clara, Asa fez o que era reto, Asa fez o que era bom. É o primeiro princípio, é eu e você fazermos o que é reto e bom diante dos olhos de Deus. E a Bíblia é clara em dizer que Deus deu paz, Deus deu repouso, Deus deu descanso. Por quê? Porque quem obedece e quem é fiel a Deus tem paz, tem repouso, tem descanso de Deus. Tira. Você acha que idolatria é só imagem, estátua? Idolatria é tudo aquilo que você coloca no seu coração em primeiro lugar
na frente de Deus. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas. Mateus 6,33. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Deus é em segundo lugar, Deus é em terceiro lugar. Não, Deus, ele é prioridade. Deus, ele é prioridade. Deus, eu amo a minha esposa, mas Deus é prioridade. Eu amo meu filho, mas Deus é prioridade. Eu amo meu pai, a minha mãe, eu amo meus amigos, eu amo vocês, mas Deus tem que ser prioridade na minha vida. E as demais coisas ele acrescenta, ele acrescenta, ele acrescenta, ele acrescenta. Ou Deus está em primeiro lugar na sua vida, ou Deus não está em lugar nenhum. Os anjos pegou na mão de Ló e da sua família. Coloca, por favor, porque essa palavra ela é dura. Gênesis 19, nós estamos falando de salvação, igreja. Nós não estamos falando de história de carochinha. Nós não estamos falando dessas historinhas feitas em YouTube. Não, nós estamos falando de coisa séria. O negócio é sério. Gênesis 19, versículo de número 17. Sabe qual foi a ordem que os anjos deu para Ló? Livra-te e salva a tua vida. Não estou dizendo para você salvar a vida do seu irmão, do seu esposo, da sua esposa, do seu filho, da sua filha. É a palavra que está dizendo? Ou é eu que estou inventando? Está no plural ou está no singular? Livra-te, salva tuas vidas, tua vida. E o que ele está dizendo? Depressa. Está condicionado a tempo. Antes de eu aplicar, depressa. Deixa eu te dizer uma coisa. Não deixa para fazer amanhã o que você deve fazer agora. Pode ser que Jesus volta para você daqui a pouco. Qual que é a ordem? Depressa. É tempo. Deus tem pressa, pastor Paulo. Deus tem pressa. Sabe o que está dizendo? Salva a tua vida. Salva por tua vida. É a palavra dizendo para mim e para você: salva a tua vida. Por quê? Porque a salvação ela é individual. A salvação ela é individual. Se ele não quer cultuar, vem você cultuar. Se ele não quer adorar, vem você adorar. Se ele não quer buscar, vem você buscar. Se ele não quer ler a palavra, vai ler a palavra você. Se ele não quer orar na madrugada, vai orar na madrugada você. Por quê? Porque a Bíblia é clara em dizer que salva a tua vida. Ou seja, a salvação ela é individual. Não depende de mim, não depende do pastor, não depende do ministério, não depende do irmão, da irmã, da pastora. A salvação, o bem mais precioso, a maior promessa dentro das Sagradas Escrituras, não é chave de casa, não é chave de carro, não é dinheiro na conta, não é viagem para fora. A maior promessa do Evangelho não é essa mentiraiada, esse conto de fada. A maior promessa do Evangelho é a salvação, a tua salvação, que só depende de você, de você, de você, de você, de você, de você. Coloca Gênesis 19, 26. Contudo, a mulher de Ló olhou para trás. Essa mulher, ela conseguiu fazer algo, eu vou chamar de algo extraordinário. Sabe por quê? Porque ela recebeu anjos dentro da sua casa. Essa mulher, ela recebeu livramento dos anjos. Os anjos
pegaram na sua mão. Pode depois atentar no texto. E mesmo assim, ou seja, essa mulher ela teve uma experiência com Deus. E mesmo assim, ela se perdeu. O que tem de crente se perdendo de mão dada, não com o diabo. O que tem de crente se perdendo de mão dada com Deus. Essa mulher ela conseguiu fazer isso, pastor Otílio. Recebeu anjos dentro da sua casa. Recebeu livramento dos anjos. Os anjos seguraram na mão dela. E mesmo assim, ela se perdeu. Há uma resposta por quê? Porque ela olhou para trás. Ela olhou para trás. O que tem de crente se perdendo, porque está olhando para trás. O que tem de crente desejando voltar para trás. O que tem de crente sentindo saudade de Sodoma e Gomorra. Até está dentro da igreja, mas com uma saudade de olhar para trás. E a Bíblia não nos manda olhar para trás. A Bíblia nos manda olhar para frente. Deus não tem prazer naquele que recua. Deus não tem prazer naquele que coloca a mão no arado. Tem muita gente voltando para trás, desejando voltar para trás. Tomou Santa Ceia, sentiu um dia a presença de Deus, alimentou da palavra, sentiu a presença do Espírito Santo, adorou a Deus, conhece a palavra, mas está desejando voltar para trás. Não faz isso não. Não volta para trás não. O tempo que nós estamos vivendo não é tempo mais para voltar para trás. A Bíblia diz: aqueles que persevera no meio da luta, persevera no meio da dificuldade, persevera no meio do deserto, no meio do vale, no meio da guerra. Eu não sei o que você está passando, está enfrentando, mas persevera até o fim, até o fim. Pode vir tempestade, pode vir luta, pode vir problema, pode vir enfermidade, aleluias. Eu não estou liberando palavra de maldição para a tua vida, mas é a realidade que nós vivemos, porque o próprio Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. É Jesus dizendo: tenha ânimo, porque através de mim você pode vencer, você pode vencer, você pode vencer. Já dizia o salmista: muitas são, não é pouca não, não é pouca não, é muita, é verdade. O salmista é muito real ao dizer: muitas são as aflições dos justos, mas a Bíblia é clara em dizer que o Senhor livra de todas elas. E você vai querer voltar para trás para quê? E essa mulher, ela voltou. Porque o coração dela não estava no céu. O coração dela estava na terra, nas coisas momentâneas, nos prazeres, nos bens materiais.
nas coisas que as traças corroem, que os ladrões minam. O que tem de crente ainda preso na terra. O que tem de crente preso na terra. Eu fico até, aleluias, pensando, será que algum momento, será que por algum instante, realmente teve, aleluias, um encontro verdadeiro com Jesus? E deixa eu perguntar, você já teve um encontro verdadeiro com Jesus? Crente que tem encontro verdadeiro com Jesus, não para, não volta, não desiste, não olha para trás, pois a Bíblia é clara em dizer, olhando para Jesus, autor consumador da fé. A Bíblia diz que não é para nós olhar para trás, e sim olhar para frente. A Bíblia diz que não é para nós olhar para baixo, e sim olhar para o alto. É por isso que Colossenses 3 diz, aleluias, se já morreste com Cristo, ressuscitaste com Cristo, pensasse nas coisas, não de baixo, não das coisas terrenas, mas pensar e buscar as coisas do alto. O teu pensamento tem que estar no céu, é no céu, é no céu, é no céu. A mente do cristão tem que estar no céu. Não vos conformeis, não vos conformeis com este mundo, mas seja renovado pelo vosso entendimento. É mudança de mente, é mentalidade, é pensamento. E a Bíblia diz para quê? Para que vós venha experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Crente não se conforma com o mundo, crente se conforma é com Jesus da glória. Eu vou dar um minuto para você dar glória. Eu vou dar um minuto para você dar glória. A ordem foi dada para destruir, mas Deus tem pressa. Deus tem pressa. E a Bíblia é clara em dizer que imediatamente essa mulher, ela se transformou numa estátua de sal. Eu falei mais cedo sobre o sal, mas essa mulher, ela transformou numa estátua de sal. Um sal insípido. Um sal insípido é que não presta para nada, não tem serventia para nada, não tem utilidade para nada. Desceu agora. Crente estátua de sal não tem serventia para Deus. Cutuca alguém que está do seu lado, vê se ele está como uma estátua. Cutuca ele do seu lado, dá um beliscão, pisa no pé dele, mexe ele, vê se ele está igual uma estátua. Porque crente estátua não tem serventia, não tem utilidade, não serve de nada para Deus. Está dentro da igreja, mas está como uma estátua. Quando estava no mundo, pulava carnaval. Quando o time do Corinthians fazia um gol, gritava até o nome do jogador de futebol. Quando estava no carnaval, na festa do peão, ficava a noite inteira gritando, pulando. Mas agora vem para a igreja e fica igual uma estátua de sal, fica de boca fechada. Abre a boca, profeta, abre a boca, mulher, abre a boca, menina, abre a boca, abre a boca. Deus não quer estátua de sal dentro da igreja. Quando estava no mundo era samba no pé, era o pagodinho, era o forró do não sei de quem lá. Quando estava no mundo era desse jeito. E agora vem para a igreja, quer ficar de boca calada, quer ficar igual uma estátua de sal, quer ficar olhando para o pregador com cara de que não está gostando. Você não precisa gostar de mim, você tem que gostar é da bendita palavra de Deus. E abra sua boca que o capeta não gosta. Dá uma seguradinha, por favor. Dá uma seguradinha, por favor, eu já vou encerrar. Vamos ficar de pé. Satanás, pastor Paulo, pode colocar na minha conta. Satanás, ele não está preocupado com você dentro da igreja. Satanás já mudou essa técnica faz muito tempo, pastor. Nós estamos vivendo
um dos maiores esfriamentos de todos os anos. E é por isso que a todo tempo a Bíblia manda nós despertar. Posso falar uma bem verdade, gente? Você não precisa se preocupar com o dia que Jesus vai voltar. Pode colocar lá, caros irmãos, em relação aos tempos e épocas. Olha aqui, não é necessário. Tá certo, pastor Paulo? Se eu estiver pregando heresia, pode me tomar o microfone. Olha aqui, caros irmãos, em relação aos tempos e épocas, não é necessário que eu vos escreva. Por quê? Por que ele está dizendo que não é necessário? Por que ele está dizendo que não é preciso? Eu preciso responder? Ou a palavra está aqui para você entender? A palavra está dando a resposta? A palavra está dando a resposta ou eu preciso falar? Porque assim como os tessalonicenses sabiam, nós também já sabemos. Então o mais importante não é nós sabermos quando Jesus ele vai voltar, mas nós ter a convicção, a certeza, a esperança que ele vai voltar. Pastor, mas e aí? Põe lá no versículo 6, eu já vou encerrar. Põe lá no versículo 6. Tem duas palavrinhas ali. Tem duas palavrinhas ali. Já achou a palavra? Tem duas palavrinhas ali. Assim, pois, não durmamos. O que é dormir? Ser negligente. Não seja negligente. Não seja negligente. Para de fingimento. Não faça de conta que não está sabendo de nada. Desperta. Estou certo, pastor Paulo? Pode me corrigir. Mas olha aqui que ele fala. Olha aqui como os demais. Esse demais é muita gente. Tem muita gente sendo negligente na obra. Tem muita gente negligente na caminhada. É muita gente, é demais. É muito. É muita gente dormindo. É muita gente. Mas estejamos que jeito? Acomodados? De braços cruzados? Esteja alerta. Esteja ligado. Esteja focado. Quem está dormindo não está focado. Quem está dormindo não está alerta. Quem está dormindo não está vendo o que está acontecendo. Tem muita crente que não está vendo o que está acontecendo. Desperta, igreja. Nós estamos vivendo, não é os últimos minutos, não. Nós estamos vivendo os últimos segundos. Desperta, igreja. Acorda para a vida. Já dizia minha mãe, acorda para a vida. Desperta. Esteja alerta. E para de ficar andando cambaleando na presença de Deus. Tem muito crente andando cambaleando. Andando desse jeito, desse jeito na presença de Deus. Eu andava assim de vez em quando, mas quando eu estava no mundo, quando eu andava no mundo, eu andava trocando as pernas, sem equilíbrio. Mas quando eu vim para a presença de Deus, eu comecei a marchar e olhar para frente, marchar e olhar para frente, marchar e olhar para frente. Então seja sóbrio na presença de Deus. Não fica andando todo torto, não. Não fica andando todo desequilibrado, não.
Começa a andar reto. Começa a andar olhando para frente. É olhando para frente que eu e você nós vamos alcançar um lugar que já está preparado. Não está sendo preparado não, já está preparado. Um lugar que não tem choro, não tem dor, não tem sofrimento. Quem quer ir para esse lugar? Já está preparado. Então esteja atento, esteja alerta, esteja focado, esteja sóbrio, esteja equilibrado. É por isso que a Bíblia diz em Timóteo, aleluia, Deus não nos deu espírito de medo, Deus não nos deu espírito de covardia, Deus não nos deu espírito de fraqueza, mas de equilíbrio e de domínio próprio. Assim diz o Senhor. E eu agradeço a minha rica oportunidade